Olá, alunos do sexto ano, bom dia, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos fazer a nossa prova. Será a segunda avaliação, a segunda prova, vai valer a segunda nota do terceiro bimestre. Vai chamar de simulado, mas é uma prova como as outras provas que a gente sempre faz, ok? Então, vou explicar para vocês, assistam o vídeo. E lá no Meet vocês vão tirar alguma dúvida se vocês tiverem. Porque se eu ficar lá no Meet e der toda essa aula, eu vou demorar muito. E aí vocês não vão conseguir responder a prova em tempo hábil, certo? Então, como sempre, preenche o nome de vocês. Vocês vão dizer aqui qual é a turma de vocês. E vamos partir para o número 1. Número 1, relacione. Então, vocês vão relacionar a frase número 1, a frase número 2 e a número 3. São 3 enunciados. E aqui a gente tem, ó, letra A, modo subjuntivo, letra B, modo imperativo e letra C, modo indicativo, ok? Então, 1, indica uma certeza em relação a um estado ou uma ação no presente, no passado e no futuro. Então, qual é o modo que indica uma certeza? É o primeiro aqui, letra A, subjuntivo. É o segundo, letra B, imperativo. Ou é o terceiro, letra C, indicativo. Então, você vai marcar um desses 3 pontinhos, ok? 2, indica uma incerteza em relação à existência ou não do fato, considerando-o como incerto, duvidoso, eventual ou mesmo irreal. Então, é letra A, subjuntivo, letra B, imperativo ou letra C, indicativo. Você vai marcar o pontinho. E a terceira, indica uma exortação ao interlocutor para que este cumpra a ação expressa pelo verbo, podendo ser um conselho ou um convite. Então, é modo subjuntivo, é imperativo ou indicativo. Você vai marcar. Você vai ter que marcar os 3 diferentes, tá? O número 1 é uma coisa, o número 2 é outra, o número 3 é outra. Então, você vai ter que marcar aqui, tá? 2. Como ficaria esta oração no imperativo afirmativo, né? Ó, sai daqui, foge, abandona o que é teu e esquece-me, passando-a para o imperativo negativo. Então, a frase, ela tá no imperativo. O que é o imperativo? Quando manda, quando aconselha, quando pede, quando proíbe, né? Quando convida. Então, tem uma frase no afirmativo. Como é que essas mesmas frases aqui ficariam no negativo? Dizendo não, não faça isso, não faça aquilo, não. Negativo, né? Ó, sai daqui, foge, abandona o que é teu e esquece-me. Como é que ela ficava? Você vai marcar ou A, ou B, ou C, ou D, ou letra E. A, não sai daqui, não foge, abandona o que é teu e não esquece-me. B, sai daqui, não foge, não abandona o que é teu e não esquece-me. C, não sai daqui, não foge, não abandona o que é teu e esquece-me. Letra D, não sai daqui, não foge, não abandona o que é teu e não esquece-me. Como ou, né, nenhuma das respostas. Qual a resposta aqui correta para fazer a forma negativa desse imperativo? A próxima questão é uma tirinha, tá? Da Mafalda. Essa menina se chama Mafalda. Aí ela fala assim, né? Tá vendo aqui, né, a televisão e clique, desliga a televisão. Use, compre, beba, coma, prova. Ei! O que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? Ela, clique, liga de novo a televisão. Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Pergunta número 3. Os verbos, entre aspas, no primeiro quadrinho estão no modo. Ó, a gente vê aqui, ó, né? Use, entre aspas, compre, entre aspas, beba, entre aspas, coma, entre aspas, prove, entre aspas. Então, esses verbos que estão entre aspas desse primeiro quadrinho, eles estão no modo subjuntivo, no modo futuro
no modo imperativo, no modo presente ou no modo indicativo? Você vai marcar a resposta correta. Qual o modo que esses verbos estão? Subjuntivo, futuro, imperativo, presente ou indicativo? Vai marcar, tá? É outra tirinha agora, para responder o 4, 5 e o 6. Tem o Agar, que é esse viking, e tem a Helga, que é a esposa desse viking, tá? Então, a Helga fala para o Agar: Agar, vá cortar madeira para o fogo. Aí ele responde: o que lhe dá o direito de me dar ordens assim? Aí ela cruza os braços, frango assado e bolinhos para o jantar. Aí ele: ai, ai, a vida é feita de trocas. Porque ele quer comer, né? Ele é muito comilão, ele quer comer. Então ele vai lá e obedece ela, né? Que ela pediu para cortar madeira para fazer o fogo e cozinhar comida. Número 4. O verbo no imperativo indicado acima, identificado acima, indica. Então, quando ela fala assim, vá cortar madeira para o fogo. Agar, vá cortar madeira para o fogo. O que ela quis dizer com isso? Foi um desejo de Helga? Foi uma ordem de Helga? Foi um conselho de Helga? Ou foi uma sugestão de Helga? Como é que ela usou esse modo imperativo? Para fazer um desejo, para dar uma ordem, para aconselhar ou para dar uma sugestão? Aí você vai marcar aqui a resposta correta. Na fala de Agar, ele fala assim, lá no último quadrinho, né? A vida é feita de trocas. Usa-se o indicativo para exprimir um fato. Quando ele fala assim, a vida é feita de trocas, ele usa o modo indicativo. O modo indicativo de que forma? Né? Casual, hipotético, improvável ou certo? A gente já viu nas nossas aulas, eu quase que dava a resposta aqui. O indicativo, ele indica o quê? Alguma coisa casual, uma coisa hipotética, uma coisa improvável ou uma coisa certa, de certeza? Vocês vão dizer aí e vão marcar a resposta correta, tá? 6. Assinale a frase em que se registra o emprego do modo subjuntivo. O modo subjuntivo é uma dúvida, eu não sei, tá? É uma dúvida. Aí, letra A. Se você não for cortar a madeira, não haverá jantar. B. H se convenceu de que era preciso cortar a madeira. C. Corte a madeira, H, pois preciso preparar o frango assado e os bolinhos. Ou letra D. Helga se irritou com a pergunta feita por H. Então, qual dessas frases tem um modo subjuntivo? Lembrando que o modo subjuntivo é uma dúvida, uma incerteza, eu não sei, sabe, se poderia ser feito, se vai, se não vai, como é uma dúvida, tá? Então, você vai marcar aqui a frase em que tem o modo subjuntivo, que é essa dúvida. 7. Analise o contexto empregando de forma adequada os verbos entre parênteses. Então, no final de cada frase, tem um verbo. Ó. No número 1 aqui, ó, tem ser. No 2 tem ter. No 3 tem conseguir. No 4, ver. E no 5, saber. Vocês vão ler as frases e vão ver qual a sequência de verbos que combina com essas frases. Por exemplo, se eu marcar a letra A, eu estou dizendo que essas 5 frases vão ser completadas com seja, com tenhamos, com conseguisse, com ver e com soubesse. Vamos ver, ó. Você precisa estudar antes que seja tarde demais. É preciso que nós tenhamos coragem para enfrentar a situação. Se você conseguisse carona até a cidade, chegaria a tempo de trabalhar. Quando o professor vê nossos trabalhos, fará elogios. Gostaria que você soubesse que não estou magoada com o que aconteceu. Se você marcar a letra B, então essa sequência de verbo é aqui, de verdade, a certa, que vai completar essa sequência. Ó. Você precisa estudar antes que seja tarde demais. É preciso que nós tenhamos coragem para enfrentar a situação.
Se você conseguisse carona até a cidade, chegaria a tempo de trabalhar? Quando o professor vir nossos trabalhos, fará elogios e gostaria que você sabesse que não estou magoada com o que aconteceu. Se você marcar a letra C, você está dizendo que essa sequência aqui está correta. Você precisa estudar antes que seja tarde demais. É preciso que nós tenhamos coragem para enfrentar a situação. Se você consegue carona até a cidade, chegaria a tempo de trabalhar. Quando o professor vê nossos trabalhos, fará elogios. Gostaria que você sabesse que não estou magoada com o que aconteceu. Se você marcar a letra B, então você está dizendo que essa sequência aqui é a correta, as outras estão erradas, tá? Então, se você marcar a D, quer dizer isso. Você precisa estudar antes que seja tarde demais. É preciso que nós tenhamos coragem para enfrentar a situação. Se você conseguisse carona até a cidade, chegaria a tempo de trabalhar. Quando o professor vir nossos trabalhos, fará elogios. Gostaria que você soubesse que não estou magoada com o que aconteceu. Então, você vai marcar e também tem a letra E, tá? Se você marcar a letra E, quer dizer que a B, C, D, tá tudo errado. A E que é correta, se você marcar. Então, vamos lá. Você precisa estudar antes que seja tarde demais. É preciso que nós tenhamos coragem para enfrentar a situação. Se você consegue carona até a cidade, chegaria a tempo de trabalhar. Quando o professor vir nossos trabalhos, fará elogios e gostaria que você sabesse que não estou magoada com o que aconteceu. Então, você vai ter que marcar ou a letra A, ou a letra B, ou a letra C, ou a letra D, ou a letra E. Você marcando uma dessas questões aqui, você está dizendo que essa sequência é a que completa essas frases de forma correta. 8. São 10 questões. Todas as lacunas podem ser preenchidas com um verbo indicado entre parênteses no subjuntivo, exceto em. Aqui já é um pouquinho mais difícil, porque você mesmo é que vai ter que mentalmente colocar esse verbo dentro da frase. Aqui chegou uma complicaçãozinha, né? Então, você vai ter que ler assim, né? Ó, olhou para o cão, né? Desculpa. Olhou para o cão enquanto esperava que lhe... o verbo é abrir. Qual o verbo que preenche aqui? Vou dar só a resposta da... Abrisse a porta. Será que essa letra A tá no modo subjuntivo? Que você vai ter que completar a frase mentalmente aí na sua mente. Se você acha que essa frase não está no subjuntivo, você marca, porque tem que ser a que não está no subjuntivo, tá? Por que foi que aquela criatura não... Aí o verbo é proceder. Procedeu, né? Com franqueza. É preciso que uma pessoa o verbo é trancar. Se tranque para encurtar a despesa. Deixa de luxo, minha filha. Será que Deus quer? Né? Que queria isso? Quisesse? Né? Se isso me for possível, procuraria, ou se isso me é possível, procuraria roupa. Então, você vai ver qual dessas frases não está no subjuntivo. O subjuntivo é uma incerteza, é uma dúvida, é um talvez, é um se, é um quem sabe, é uma dúvida. Então, qual dessas frases está no subjuntivo? A, B, C, D ou E? Então, você vai ver aí, tá? 9. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Outra de sequência, ó. A, B, C, D até a E. Se você marcar a letra A, você está dizendo que é essa sequência. O intruso já tinha sido expulsado. Não sabia se já haviam coberto a casa. Mais de uma vez lhe haviam salvo a vida. A capela ainda não tinha sido benzida. Se você marcar a letra B, então essa é a sequência correta. O intruso já tinha sido expulso. Não sabia se já haviam cobrido a casa. Mais de uma vez lhe haviam salvo a vida. A capela ainda não tinha sido benzida. Se você marcar a letra C, o intruso já havia sido expulsado. Não sabia se já haviam cobrido a casa.
mais de uma vez lhe haviam salvado a vida, a capela ainda não havia sido benta. Letra D. Se você marcar a letra D, porque essa é a sequência correta. A, B, C e a E está errada. O intruso já havia sido expulso. Não sabia se já haviam coberto a casa. Mais de uma vez lhe haviam salvado a vida. A capela ainda não tinha sido benta. Se você marcar a letra E, o intruso não tinha sido expulsado. Não sabia se já haviam cobrido a casa. Mais de uma vez lhe haviam salvo a vida. A capela ainda não tinha sido benzida. Então, você vai ver qual é a sequência correta, certo? E vai responder essa questão, tá? 10. Uma das alternativas abaixo está errada. As outras estão corretas. Quanto à correspondência no emprego dos tempos verbais, assinale qual é essa alternativa. Então, tem uma alternativa aqui errada, as outras estão corretas. Você vai marcar errada, tá? A. Porque arrumar a carona chegou cedo à cidade. B. Se tivesse arrumado carona, chegaria cedo à cidade. C. Embora arrume carona, chegará tarde. D. Embora tenha arrumado carona, chegou tarde. E. Se arrumar carona, chegaria cedo à cidade. Então, qual dessas frases aqui está errada, né? Dentro dos tempos verbais, tempo presente, passado e futuro? Aí você vai marcar. Quando você terminar isso tudo, você vai enviar para mim o formulário e aí sua prova estará pronta. Quando for na sexta-feira, eu vou dar a nota de todos vocês, ok? Então, um beijo, boa sorte, fiquem com Deus. Se tiverem alguma dúvida, entre lá no Meet ou pelo WhatsApp. Lembrando que, como eu vou estar online no Meet, no WhatsApp, eu não consigo responder por áudio. Eu só consigo digitar, certo? Você pode mandar áudio para mim que eu posso escutar, mas eu só vou poder digitar. E eu vou estar lá no Meet à sua disposição para tirar qualquer dúvida. Ah, professora, explica aí de novo aqui o número 1. Explica de novo o número 2, para dar tempo de vocês responderem nessa manhã. Nessa manhã, a prova. Desculpa, gente, aqui a porta fechou. Vídeo improvisado é assim mesmo. Desculpa aí. Beijo, fiquem com Deus e até o Meet, se alguém tiver dúvida, tá? Espero que todos tirem uma ótima nota. Tchau, tchau.